Yes, yes. Hallelujah. Amen. Amém. Assoyez-vous, assoyez-vous, assoyez-vous. Sentemos onde se encontramos. Bonsoir. Boa tarde. Donnez-moi juste quelques minutes, nous allons nous séparer. E dê-me alguns minutos, depois vamos se separar. Regarde ton frère, Diz ao seu irmão. dis-lui ce soir, Diz-lhe que essa tarde nous allons parler de la foi en action. e nós falaremos da fé pela ação. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 13. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Avez-vous écrit? Já estão lá escritos? Avez-vous trouvé? Já encontraram? Ok, si vous n'êtes pas prêt alors, levez-vous, Mazoa va lire pour nous. E se não estão ainda pronto, o pastor Mazoa já o tem. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et comme nous avons le même esprit de foi, Está escrito, por isso falei, puisque nous avons le même esprit de foi porque nós temos o mesmo espírito da fé qui est exprimé dans cette parole de e que l'Écriture. está exprimido dentro dessa palavra. J'ai cru, Eu escrevi, c'est pourquoi j'ai parlé. é por isso que eu estou a falar. Il n'a pas dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai prophétisé. E ele não disse que eu escrevi, por isso que eu estou a profetizar. Il n'a pas dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai prêché. Ele não disse que eu escrevi, por isso que eu estou a pregar. J'ai parlé. Ele falou. Causerie. E vocês leram? Causerie de la vie normale. Causerie de la vie Uma normale. conversa normal. Asseyez-vous. Sentemos. Le sujet de la foi O sujeito da fé est tellement si important é muito importante par rapport à tous les sujets que les gens peuvent te prêcher. para todo sujeito em que pode te pregar. Quand tu n'es pas un bon théologien, Quando tu não és bom teólogo, je vais changer. Quand tu n'es pas quelqu'un qui connaît bien la Bible, quando tu és uma pessoa que não conhece bem a Bíblia, les gens qui prêchent aujourd'hui la grâce, os que pregam hoje sobre a graça, mal comprise, mal compreendem ils vont te dire, e vão te dizer, on ne prêche que la grâce. e só pregam a graça. On ne peut rien d'autre prêcher. E não tem nada mais para pregar. Mais je vais te démontrer cette semaine Mas durante essa semana vou te mostrar que la foi que a fé est le sujet fondamental de tout ce que Dieu peut faire. é o sujeito fundamental daquilo que Deus é capaz de fazer. La foi, le sujet foi, le thème foi, A fé, ou sujeito, fé ou a tema fé, est tellement si important é muito importante que la Bible elle-même décrit le christianisme comme étant la foi. É mais importante do que a própria Bíblia ou o cristianismo que é a fé. La Bible n'appelle pas le christianisme la grâce. A Bíblia não tem cristianismo sem a graça. La Bible n'appelle pas le christianisme la grâce. A Bíblia não chama o cristianismo que é a graça. La Bible n'appelle pas le christianisme la paix. A Bíblia não chama o cristianismo a paz. La Bible appelle le christianisme la foi. A Bíblia chama o cristianismo como a fé. Il y a deux noms dans la Bible que le christianisme incarne. Há duas palavras
na Bíblia que o cristianismo encarna, pour les gens qui lisent bien la Bible dans les Actes des Apôtres, le christianisme est appelé la foi, le christianisme est appelé la voie. para os que leiam corretamente a Bíblia, no livro dos Actos dizem que o cristianismo é a fé e os caminhos. La foi, A fé la voie. e o caminho. Le christianisme n'est pas la grâce. O cristianismo não é a graça. Ce n'est même pas l'onction. Não é a unção. Ce n'est même pas miracle. Não é os milagres. Pourquoi Dieu appelle le christianisme la foi? Por que Deus chama o cristianismo como a fé? C'est pour te montrer que le sujet de la foi est si important que tous les autres sujets. É para te mostrar que o sujeito da fé é o mais importante para além dos outros sujeitos que existem. Je regarde les Actes des Apôtres par exemple, Eu vejo Actos dos Apóstolos, por exemplo, chapitre 6, verset 7. capítulo 6, no seu verso 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. E a palavra de Deus se expandia de tempo em tempo. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. E o número dos discípulos se aumentava em Jerusalém. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. E uma grande multidão dos sacrificadores obedeciam à fé. Ils n'obéissaient pas à la grâce. Não obedeciam à graça. Ils étaient sacrificateurs dans les temples. Eles eram sacrificadores no templo. Ils ont obéi à la quoi? Eles obedeceram à voz, La foi. à fé. Quel est le mot qui va remplacer la foi là-bas? Ils ont obéi au christianisme. Qual é o termo que substitui a fé aqui é o cristianismo? Moi je te dis, si tu es mal enseigné, on va te tromper. On dit, parce que tu n'as pas de condiment. Il faut dire pas de grâce. La foi est plus importante que la grâce. E aí hoje, se você mal interpreta a Bíblia, dizem que hoje as pessoas só pregam a fé, não conseguem pregar a graça. A graça é a fé. Les sacrificateurs n'ont pas obéi à la grâce, ils ont obéi à la foi. Os sacrificadores não obedeceram à graça, mas obedeceram à fé. Le christianisme ne s'appelle pas la grâce. O cristianismo não se chama La graça. vie chrétienne est appelée la foi. A vida cristã chama-se fé. Quand je dis dans ma vie de la foi, je voulais dire dans ma vie chrétienne. E quando digo que a minha vida na fé significa a minha vida cristã. Quand je dis dans ces chemins, j'ai fait plus de 33 ans, je voulais dire dans le christianisme. E quando digo que nesse caminho já estou há 33 anos, significa é o cristianismo. Je ne peux pas dire dans la grâce. E eu não disse que dentro da graça. Le christianisme ne s'appelle que la voie, la foi. O cristianismo apenas só chama os caminhos e a fé. Pourquoi? Por quê? Pourquoi le Saint-Esprit a dit ces mots-là, que le christianisme s'appelle la foi? Parce que le sujet de la foi est si important que tous les autres sujets. Por que o Espírito Santo disse essa palavra? Porque esta palavra é mais importante do que tudo que pode ser pregado na Bíblia, a fé. La foi A fé est le centre, é o centro, le noyau, mukokoli, a base ou o caroço de tous les autres sujets qu'on prêche. de todos os outros sujeitos que pode se pregar. La foi A fé est le seul sujet é o único sujeito avec lequel on peut ajouter les autres sujets. para qual que nós podemos ajuntar outro sujeito. J'arriverai là dans la semaine. E eu chegarei lá durante a semana. Tu ne peux pas commencer par sainteté et puis plus la foi. Non, tu dois commencer foi plus sainteté. Não pode começar na santidade sem que falas da fé. Primeiro deves falar da fé, depois vai falar da santidade. Tu ne peux pas commencer miracle plus foi. Tu dois commencer foi plus miracle. Não podes falar dos milagres sem falar da fé. Deve começar pela fé para ir aos milagres. Tu ne peux pas commencer bénédiction plus foi. Tu dois commencer foi plus bénédiction. Não pode começar na bênção sem falar da fé. Primeiro é a fé, depois é a bênção. Tu ne peux pas commencer Dieu plus foi. Tu commences foi plus Dieu. Não pode começar de Deus sem falar da fé. Primeiro é a fé, depois vamos falar de Deus. Tu ne peux pas commencer Jésus plus la foi. Tu dois commencer foi
plus Jésus. Não podes falar primeiro de Jesus sem falar da fé. Primeiro é a fé, depois Jesus. La foi est le centre, A fé é o centro. l'épicentre de la vie É o centro da vida. que tout le monde cherche à voir chez Dieu. E todo mundo procura ver a Deus. La foi est le sujet central. A fé é o sujeito central. Tu ne peux pas dire grâce plus foi, tu dois dire foi plus grâce. Não pode falar da graça sem falar da fé. Primeiro é falar da Là fé, depois où falar da il n'y a graça. pas de foi, il n'y a pas de grâce. Onde não há fé, não há graça. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 2, verset 8, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il dit, sans la foi, pas de salut, pas de grâce. E aí é por isso que o apóstolo Paulo disse no livro dos Coríntios, capítulo 2, verso 8, que vocês foram salvos pela graça. Aliás, pela fé, não é pela graça, porque antes da graça, primeiro é a fé. Il n'y a pas de salut Não há salvação sans la foi. sem a fé. Il n'y a pas de grâce Não há graça sans la foi. sem a fé. La foi A fé est numéro 1. é o número 1. La foi A fé est le noyau, é o caroço, le centre. o centro. Tous les restes, Todo o ce resto sont des ajouts. são ajuntas para juntar a fé. Ce sont des suppléments. E são suplementos. Quand tu vas à l'hôpital Quando tu vas ao et hospital on te trouve avec la malaria, e lá o doutor te veja com malária, et dans la prescription médicale, tout ce qui est important pour toi, c'est la vitamine C. Tu Et- ne seras jamais guéri. e na receita medical você veja que tudo que se encontra lá é vitamina, tu não será curado. Parce que comme tu as la malaria, Enquanto tens tu a peux malária, boire toutes les vitamines du monde, tu ne seras pas guéri. você pode tomar todo tipo de vitamina do mundo, nunca serás curado. Parce que la vitamine devient un ajout, un supplément. Porque a vitamina virá como ajudante, é suplemento. Tu peux parler grâce, miracle, guérison, enlèvement, Pode falar. enfer, mort. Si tu ne commences pas par la foi, tout est zéro. Se você falar dos milagres, da cura, da libertação, do elevamento, de tudo que existe, esquecer a palavra fé, aí tudo que vai falar é em vão. Je serais toi. Je préférais qu'on m'enseigne d'abord la foi, c'est quoi, avant de m'enseigner la grâce, c'est quoi. Se eu for no teu lugar, a primeira coisa que eu pedi que me ensinas, primeiro deve me ensinar a fé antes de me ensinar outras coisas. Quelqu'un est venu vers Jésus. Alguém veio a Jesus? Ma fille est malade. A minha filha está doente. Si tu peux, Se quiseres, viens lui poser la main, la guérir. coloca a mão para que possa Jésus lhe curar. dit, Jesus disse ce n'est sim. pas si je peux. Eu não se posso. Pouvoir, c'est quoi? J'ai Poder déjà quer dizer o répondu. quê? Pouvoir, c'est quoi? C'est pouvoir. Poder quer dizer que Si poder. tu peux, ça signifie quoi? Il dit, lui, il a mis le premier sujet, C'est puissance de Dieu. Quer dizer que se Jesus pode disse dizer o não. poder de Deus. Jesus disse não. Crois. Se você acredita. Jésus dit, avant de voir ma puissance, Jesus disse antes de ver o meu poder. ne crains pas, crois seulement. A primeira coisa fundamental é acreditar. L'homme l'a dit, non, 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 laissons la foi. Parlons puissance de Dieu. Que ta puissance vienne sauver ma vie. Jésus a dit, il n'y a pas de puissance d'abord. D'abord la foi. Dans la mathématique de Dieu, le 1 de Dieu s'appelle foi. Tous les restes là, 2, 3, 4, c'est puissance, guérison, miracle, grâce, bénédiction, enlèvement, paradis. Esse homem veio a Jesus. A primeira coisa que ele pensou ter é o poder. Mas Jesus disse não. Antes do poder, primeiro é a fé. Por isso, na matemática de Deus, a primeira coisa, número 1 que Deus veja é a fé. O resto que vai vir, cura, libertação, elevamento, tudo que vem por detrás é a junta ou é suplemento. Les gens qui font la construction, comme les Philippe et les autres là-bas, hein, moi, j'ai pas Aqueles que étudié fazem a la construção. construction, mais j'ai une petite connaissance. Aqueles que fizeram a construção, mas eu não estudei, mas eu tenho Même pequeno quand tu veux construção. faire les fondements, la fondation, Mesmo quando quiser fazer alicerce de uma casa, il y a une pierre há uma pedra qu'on appelle l'épicentre. que chama-se pedra centro. Les Juifs appellent ça pierre angulaire. E uns dizem que é pedra angular. Tu ne peux pas construire la maison sans fondation, mais tu ne peux pas placer la fondation sans d'abord découvrir l'épicentre.
E você não, Sinon, ta fondation va faire comme ça. querido, você não pode construir uma casa sem começar no alicerce. Mas antes de pousar o alicerce, tem que encontrar um centro nível para pousar a pedra central. L'épicentre Aquela pedra central des choses de Dieu, é a coisa de Deus, c'est la foi. é a C'est fé. avec ça qu'on construit les restes. Porque é com a fé que se constrói o resto. Je vais arriver dans la semaine, je vais te montrer cette maquette. E eu chegarei lá durante a semana. Ça me rappelle mon livre que j'ai écrit dans les années 2000 là-bas, Ajouté à la foi. E vou te levar durante a semana a compreender. Isso vai completar o meu livro que eu já escrevi no passado. Donc, quand tu ôtes la foi, Quando você retira a fé, plus rien ne tiendra debout. nada vai se levantar. La puissance de Dieu ne va pas tenir debout. O poder de Deus não vai se La manifestar. délivrance ne va pas tenir debout. A libertação não vai se Les manifestar. bénédictions ne vont pas tenir debout. Debout de A fondation. bênção não vai se levantar. Tu ne peux pas construire sans l'épicentre dans les fondations. Não podes construir sem a pedra central. Quand tu enlèves la foi, Quando tu tira isso, sem a fé, toute la maison s'écroule. a casa ou a sua vida baixa por completo. Tu es saint. Você é santo. Sans la foi, Sem a fé, zéro. zero. Même le ciel là, tu ne vas pas aller. Mesmo lá no céu você não irá. Ta sainteté devient hypocrisie. A tua santidade tornará hipocrisia. Ça devient religion. Tu n'es pas différent des pharisiens. Isso torna uma religião. Você não é diferente com os fariseus. Parce que la seule chose que les pharisiens n'avaient pas, ils fouillaient les péchés, mais la seule chose qui n'était pas en eux, la foi. Aí os fariseus fugiam tudo. Tinham a santidade, mas a única coisa que eles não tinham é a fé. Alors Jésus les appelle pharisiens hypocrites. E Jesus les chamava os fariseus hipócritas. Qu'est-ce que signifie pharisien? Chassidim. Le chassidim signifie quoi? Pharisien. Pharisien. Chassidim. Significa Signifie fariseu. les séparés. E os separados. Les gens qui se séparent. Aqueles que se separam. Leur sainteté devient hypocrisie parce qu'en eux, il n'y avait pas de foi. A sua santidade torna-se hipocrisia porque dentro dele não tinha um pilar fé. C'est une maison sans fondation. E como uma casa sem alicerce. Quelqu'un avec moi ici? Quem que está comigo? La foi A fé est tellement si importante é muito importante que Jésus lui-même que o Jesus ele próprio fait de la foi sa plus grande préoccupation, son plus grand souci. Jesus ele próprio fez a fé como a sua grande preocupação, como a sua grande ansiedade. Quand Jésus voulait quitter la terre, Quando Jesus queria descer sobre a terra, partir, quitter la terre, subir para o céu, ser arrebatado, il était ici. ele Et il vivia est aqui na terra. parti. E ele partiu. Il veut partir. Ele deveria Le partir. seul souci de Jésus A única ansiedade e preocupação de Jesus n'était pas la sainteté, não era a santidade. n'était pas combien de gens seront délivrés, Não quantos serão libertados. n'était pas combien de gens seront bénis. Não quantos serão abençoados. La plus grande préoccupation de Jésus, c'est la foi. A maior grande preocupação de Jesus era a fé. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, Ele disse, quando o Filho de Deus virá, trouvera-t-il la foi sur cette terre? será que ele encontrará fé sobre a terra? Comment nous avons souci les aga kondima? Como alguém pode ter ansiedade da fé? Il n'a pas dit, trouvera-t-il les gens en train de prier? E será que vai encontrar pessoas que andam a orar? Trouvera-t-il les gens en train de jeûner? Encontrará pessoas que andam a jejuar? Il dit toutes ces choses c'est zéro. Isso tudo isso é zero. Mon seul souci, c'est à mon retour de trouver la foi. A minha grande preocupação é quando eu vier. Será que eu vou encontrar pessoas que têm a fé? Il n'a pas dit, trouvera-t-il la grâce? Ele não disse que vai encontrar graça. Non. Não. Quand il reviendra, Quando ele vier, il n'a pas dit, trouveras-t-il la délivrance? será que ele vai encontrar a libertação? Não. Non. Il n'a pas dit, quand il reviendra, Ele não disse quando vai vir. trouveras-t-il la sainteté? Vai encontrar santidade. Trouveras-t-il les gens en train de chanter? Encontrar as pessoas a cantar. Trouveras-t-il les gens en train de donner l'offrande? Encontrar a pessoa lá na oferta. Não. Não. Trouveras-t-il les gens aller à l'église? Encontrar a pessoa ir na igreja. Não. Trouveras-t-il la foi sur cette terre? Será que vai encontrar fé sobre a terra? Le seul souci de Dieu, E essa é a única preocupação de c'est Deus. trouver les hommes et les femmes de foi. É encontrar as pessoas dentro da fé.
Yes, my friend. Je pensais que tu n'étais pas là. Ah, eu pensei que você não estás lá. Luc 18, verset 8. Lucas, São Lucas, capítulo 18, Verset 8. verso 8. 18, 8. 18, 8. Je vous l'ai dit. Eu vos digo, Il le fera promptement justice. é aquele que portará minha justiça. Mas, Quand le Fils de l'homme viendra, o Filho do Homem vier, trouvera-t-il sur terre la foi? encontrará sobre a terra fé. Les soucis de Dieu, A cidade de ce n'est Deus pas à son retour trouver combien de frères auront à chacun 10 000 voitures. não é a cidade de Jesus, não é que quando ele vai vir encontrar quantas viaturas você acumulou. Nani okeleba poto ebele. Não, quem foi na Europa muitas vezes? Nani oza na église munene. Quem terá uma igreja grande? Nani okobota bana 300 ye moko. Quem terá 300 filhos ele sozinho? Ça c'est pas les soucis de Dieu. Isso não é preocupação de Deus. Tangu na bozonga na kukuta baseri nyonso babali, ce n'est pas les soucis de Quando Dieu. for voltar, vai encontrar todos os servos manteram. Isso não é preocupação de Deus. Ça ne dérange pas Dieu que tu sois marié ou pas. Isso não incomoda Deus. La se você seule casou ou chose não. qui ne fait pas dormir Dieu, A única coisa que não faz c'est descansar a retrouver Deus la foi sur la é terre. encontrar a fé sobre a terra. Mukolo yesu bozonga, foi Dia que akutana Jesus- jeep. Akutana na jeep. Vamos encontrar com o jipe. Eza na passager. Está dentro do saco. Yesu alobi yango te mte longola nga pongi. Eloko ezolongola nga pongi bana na kina lola na lala kateka kapona. Est-ce que na oya okuta yo na kondima? E Jesus disse, dele que ele foi ao céu, a coisa que lhe tira o sono, será que quando ele voltar vai te encontrar com a fé? Omoni ndenge olongo église nzambe asepeli te yesu alobi yango mte olongoli nga kimia te eloko ezolongola nga kimia ezali estce ndenge ochange baeglise ozaka na kati ya kondima ubie kondima ebu. A coisa que preocupa Jesus, dele que você abandonou a igreja, fugiu à igreja, isso não preocupa Jesus, mas o que ele preocupa, será que a tua fé se perdeu ou continuas na fé? mokolo yesu kozonga O dia que Jesus virá, akokutaka na garderobe bani soki kuna super wax hollandais. o dia que ele vai me encontrar com um guarda-fato de ponta da parede da igreja até na outra ponta, cheia com grandes panos caríssimos. yesu alobi mama ozosalere E Jesus disse, minha mãe, estás a cometer um grande erro. banana kenda Desde que eu fui, eloko elongola nga pongi nalala te ezalaka nazomituna a única coisa que me tira o sono para mim não dormir que me questiona. ozoba super wax hollandais tozwa te estce nakokuta yo na kondima. Você ter pano caríssimo ou não, será que eu vou te encontrar com a fé? nzambe alinganga te tala sapato nanga ndenge ebebi nzambe alobi ok sapato ebeba te ezala te makolo ngulu te olati sapato probleme na ngai estce na oyo okuta yo koza na kati ya kondima. A coisa que preocupa Jesus não é porque você está andando descalço, você não tem sapato, você não tem a coisa que você quer. O que ele inquieta é, será que quando ele vai vir, vai te encontrar com a fé? mokolo yesu okoya kokutanga na komi na onction monene yango te moto olongola nga pongi onction ou pas onction estce nakokuta yo na kati ya kondima. O dia que o Senhor vai vir, vai me encontrar dentro da unção. Isto não preocupa os Jesus. O que preocupa o Senhor Jesus, será que quando ele vai vir, vai te encontrar dentro da fé? Chers frères et sœurs, Irmãos, irmãs, je suis un étudiant de la Bible très prudent. eu sou estudante da Bíblia muito atento. Les gens qui prêchent des erreurs pensant qu'ils prêchent la vérité ne peuvent pas me tromper. E muitos pregam com erro, pensando que estão pregando a verdade. Eles não podem me enganar. Quand tu prêches une grâce qui oublie la foi, Quando tu pregas uma graça que esquece a fé, tu es déjà sorti de la foi. e você já saiu na fé. Selon Jésus, Segundo Jesus, la foi est le seul
souci de Dieu. A fé é a única ansiedade e preocupação de Deus. Ce n'est pas l'argent. Não é dinheiro. Ce n'est pas la délivrance. Não é a libertação. Ce n'est pas la grâce. Não é a graça. Ce n'est pas être millionnaire. Não é ser Toutes milionário. ces choses sont des ajouts. Todas essas coisas são suplementos. On va clôturer quelques minutes. E vamos concluir daqui a pouco. Quelqu'un avec moi, hein? Quem está comigo? Trouveras-t-il la foi sur cette terre? Será que encontrarei a fé sobre a terra? Je voulais continuer, mais Dieu est en train de me demander d'insister. Il faut que j'explique. Eu podia continuar, mas alguma coisa que Deus me disse para mim continuar, insisto. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jésus pour se préoccuper que de la foi? O que se passa na cabeça de Jesus para se preocupar com a fé? Ça signifie, dès que moi Jésus, je quitte la terre, Significa que desde que Jesus deixou a terra, la foi sera menacée. a fé será ameaçada. La foi sera combattue. A fé será combatida. La seule chose que le diable vise et qu'il combat dans ta vie, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton onction, c'est ta foi. A única coisa mais princípio que Satanás combate na sua vida não é finança, não é os carros, não é tudo que você tem, mas a única coisa que ele combate é a sua fé. Selon yo, oui, nous avons parce qu'on commis place, on a comité, pour Nzambe, Makambone Yeliu, puis tu n'as Satan sur le visage, et l'ongolo n'a pas dit. Se te fofocaram, se te falaram mal, se te mataram, sei lá como. Tudo isso não preocupa Deus, que preocupa Deus. Tudo que te falaram não te desconecta da fé. Satan kanyi mbongo, misale zal se souter. Le problème ce n'est pas mbongo. Le problème c'est ce qu'il est en train de faire là. Il vise quoi, c'est Satan? Ta foi. Aí o Satanás atacou a minha finança, atacou tudo que eu tenho. Tudo isso que ele visa, Satanás, é para atentar a sua fé. Hey, je suis dans le livre de Job. Eu estou no livro de Job. Retire les affaires. Retirou seus negócios. Ils sont morts. Tudo acabaram de morrer. Retire les serviteurs. Tirou os servos. Todos Les acabaram de enfants morrer. sont morts. Os filhos Sa morreram. santé est touchée. A sua saúde foi atingida. Qu'est-ce que le diable dit dans la bouche des affaires? O que o diabo disse? Ofendes a Deus. Que morras. En d'autres termes, Em outros termos, Benguanayo. pode se tornar pagão. Longwana kata kondi? Dentro da fé. Le diable ne t'attaque pas. O diabo não Parce que tu es riche. Porque Parce você é que tu rico. travailles. Porque você trabalha. Eu Eu estou me combatendo porque na família Ça, c'est ça, tu as mal compris. e você mal So entendeu. bundisa yo potika kondi, kondima. Estão te combater para te desviar da fé. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur terre? Será que quando o Filho do Homem voltará, vai encontrar a fé sobre a terra? Tu vois, Veja, il y a des choses qui ne fonctionnent que pour la terre, há coisas que funcionam somente na terra mais qui fonctionnent aussi au ciel. e também funcionam lá no céu. Tant que tu es sur la terre, Enquanto você está escrito na terra, la seule chose que tu dois bien garder, c'est la foi. a única melhor coisa que deve guardar é a fé. C'est pas l'argent. Não é dinheiro. L'argent vient et part, O dinheiro lá vem em parte, mais la foi reste. mas a fé resta. Uau. Ok, admettons que molimo célibat. Ok, et ça pour nani? Aí me coloca o espírito Pour de solteria. tu n'as Para rien mim que eu não compris. mante. C'est pour que tu puisses perdre la foi. Isso tudo estão te combater para que tu se desvies da fé. La seule chose A única coisa que l'ennemi combat que o inimigo pour combate ressusciter des frères dans l'église, para ressuscitar même os les irmãos, pasteurs, o pastor na igreja, la foi. a fé. Et le diable peut utiliser ces gens-là pour détruire ta foi. O diabo pode utilizar esses elementos somente para combater a sua fé. Le livre de
Jude. O livro de Judas, Nouveau Testament, avant d'arriver à l'Apocalypse. Je n'ai Novo pas dit Testamento, antes do Apocalipse. Juge, c'est dans l'Ancien Judas Testament. Juízes é Antigo Testamento. Jude, Judas c'est le frère de Jésus dans la chair. é irmão de Jesus na carne. Nouveau Testament. Novo Testamento. Ça n'a qu'un seul chapitre, chapitre 1, verset 3. E ele só tem um único capítulo, capítulo 1, verso 3. J'aimerais commencer par le verset là pour que tu comprennes. E ali vou começar no primeiro versículo para você compreender. La Bible nous exhorte de combattre pour la foi. A Bíblia nos exorta para nós combater na fé. La foi, A fé c'est la seule chose qui déclare la guerre à Satan. é a única coisa que declara guerra contra Satanás. Jude, Judas, avant l'Apocalypse, juste avant l'Apocalypse. Antes Après do Apocalipse. Jude, c'est l'Apocalypse. Depois de Judas está Apocalipse. Vous y êtes? Estão lá? Bien-aimés, Meu amado, comme j'ai désiré vivement vous écrire como desejei vos escrever au sujet de notre salut commun. no sujeito da nossa salvação em comum. Quel est le sujet? Qual é o Salut. sujeito da salvação? Mais au lieu de parler du salut, Em vez de falar da salvação, il prend d'abord le premier sujet parce que le salut est un supplément. ele pega o primeiro sujeito e depois pega a salvação como um suplemento. J'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut. Eu vos desejo escrever no sujeito da nossa salvação. Ngana solobi no makambo lobiko. Eu quero falar sobre vós sobre a salvação. Mais il n'y a pas de 201. Mas não podemos ter dois sem um. Si le salut est 2, il faut que je commence par 1. Se a salvação é um dois, que eu devo Quel começar est no le primeiro. numéro 1 de Dieu? O número La de foi. Deus, a fé. Il dit, je me suis senti obligé. Eu me sinto obrigado. Obligé. Obrigado. Obligé. Tout le Obrigado. monde dit obligé. Todo mundo diz obrigado. Il dit, je ne suis pas obligé de parler du salut. Eu sou obrigado, não sou Mais je obrigado. suis obligé de parler de la foi. Mas sou obrigado a falar da fé. Quelqu'un n'a rien compris. Yes. Quelqu'un n'a rien Não tem compris. pessoa que me Je ne suis pas obligé de parler du salut. Não sou obrigado a falar da Je ne suis pas salvação. obligé de parler de la Não grâce. sou obrigado a Je ne suis pas falar da obligé de graça. parler de la prospérité. Não sou obrigado Je a suis falar da prosperidade. obligé Mas sou obrigado de parler de la foi. de falar sobre a Je fé. me suis senti obligé de le Sou faire obrigado a falar, a afin fazer, de vous exhorter para que vos exorte à combattre. a combater. Dites combattre. Diz comigo Maintenant combater. dites combat Diz comigo combate. pour la foi. Para a fé. Il n'a pas dit à combattre pour le salut. Ele não diz combater sobre a Il salvação. voulait parler du salut. Ele quer falar da Il dit ce n'est salvação. pas obligatoire. Diz não Je obrigatório. peux ne pas parler. Não posso falar. Mais la foi, Mas a fé c'est un combat obligatoire. é um combate obrigatório. À combattre pour la foi Combater pela fé qui a été transmise au sein que foi nos transmitido une pelo fois sangue pour toutes. é uma fé por todo. À combattre pour la foi. A combater pela fé, Vous voyez? La veja, foi, a fé c'est la seule chose que le diable combat. é a única coisa que o diabo combate. La foi, c'est la seule chose É a única coisa qui fait que qui sont l'appel les autres pasteurs. Bah, ma boma, bah, yebi rien, bah, ça va zoba. isso que faz com que só seja chamado. Eles são burros, eles não sabem nada. Parce que pour ça, Por isso, on m'a demandé d'être un combattant. ele foi chamado como combatente. Quand j'étais foi, Quando vejo, mal interpréter les choses qui donnent la foi. mal interpreta as coisas que dão a J'étais fé. combat comme le diable, mon Eu frère. vou te combater como Parce que diabo. le souci de Jésus, c'est de trouver la foi sur la A terre. ansiedade de Jesus é encontrar Et la foi ne vient que de ce que a fé. on dit mais où dans notre yoga. Il dit, levez-vous. Vous Levante. êtes obligés de combattre pour la foi. Sois obrigado a combater pela fé. Nayambi Yesu esili. Aceitar Jesus acabou. Comme mon Christ. Já sou cristão. On va se retrouver dans l'ifelo. Você vai se encontrar no Tu dois inferno. te réveiller. Deve se rebelar. Combat pour protéger cette foi-là. Combate Jusqu'à la fin. até o fim. Jusqu'à son retour. Até a sua vinda. La deuxième des choses, A segunda coisa. c'est ce que je ferai cette semaine. É isso que eu farei durante a semana. Et je commence ça aujourd'hui. E começo hoje. Plus tu m'écoutes, Quanto mais me plus escuta, il y a transmission. mais alguma coisa Il te dit, la penetra. foi qui a été transmise au A sein, fé que foi nos transmitido pelo une Santo. fois pour toutes. Uma vez por todas. Quelqu'un dit, la foi est transmissible. A fé é transmissível. Eh, dis encore, la foi est transmissible. Diz comigo, a fé é transmissível. Eh, Yesu mningono foi ça le mafuta. A
A fé como azeite. Soko moko simbi. Se alguém pegou, Na simbi asimbi mafuta. ele segura Na a pena chama. eu também fico. Yep samu ngolo soko kutene mutakondima. Se encontrar com uma Posso condima. você também terá fé. Uau! Carabo. Makete libra supara. Kete libra supara kato. Carabo. Eh, Carabo seka. Huketesa. Ela mandelebo. Kochano tembete. Não duvides. C'est un homme de foi. A pessoa Ce n'est pas un petit homme. Plus qu'un grand homme de foi. É homem que Angola, plus de 15 ans sans église. Aux hommes bénéfices, ça veut dire que vous les gars, vous souvent dans l'église. Il faut savoir qu'on dit mateko. Nós opressão dans les lois. Yes. E eu te dou isso a partir de agora. Acorda, eu estou aí na Europa e lá se foi. E amanhã depois eu vou voltar à África. Deixa voltar. Não, rien. Ah, não vou viver mais aqui, vou viver naquele lado. E aí ele muda de casa. Sem igreja em Angola. Tem que ter uma fé grande. La foi est transmissible. A fé é transmissível. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, malgré ta sainteté, para além da sua santidade, il dit la foi a été transmise au saint. a fé é transmitida ao santo. Donc, quand tu es saint, Quando você é santo, tu n'as pas la foi. não tens a fé. Zéro. Zero. Le saint O santo devient quelqu'un deve ser alguém seulement quand on lui transmet la foi. que transmite a fé. Yes, 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 yes. Frère, Irmão, eu ando temer a Deus que não é brincadeira. Não tem fé. Sai daqui. Deus disse hoje, você que anda a temer a Deus, estamos a transmitir a fé. Irmão, se eu começo a orar cedo, vou acabar domingo. Tenha fé. Ah, longo. Fariseu. Nós fechamos 40 dias na nossa igreja. E acabamos domingo passado. Agora começamos mais 4. Ah, longo. Os fariseus também não jejuam. Os fariseus também não rezam. Essa igreja, a chapa, eu é que comprei. O mosaico, eu sou eu. Não tem fé. Os fariseus também não. É que só mas Deus também. Você não tem fé. Ai, ai, ai. Toutes ces bonnes choses-là Todas essas boas coisas ne sont que des suppléments. e são suplementos. La fondation, c'est la foi. O alicerce é a Le fé. numéro 1 de l'équipe de Dieu, c'est la foi. O número 1 que preocupa Deus é a fé. Le gardien du poteau de Dieu s'appelle la foi. O grande pilar de Deus chama-se a fé. La foi A fé a été transmise. é transmissível. Aujourd'hui, Hoje, demain, amanhã, jusqu'à dimanche, até chegar no domingo, je vais te transmettre la foi aujourd'hui. eu vou te transmitir a Demain fé la foi. hoje. Amanhã, Demain, la foi. depois da manhã, Demain, la foi. depois do outro Quand je dia. termine dimanche, Quando vou terminar tu domingo, a lola et vou foi. ficar lá em cima na fé. Hey, on va finir. Vamos acabar. On va finir. Vamos acabar. C'est pour demain. Vamos voltar amanhã. C'est pour demain. Vamos continuar amanhã. Qui comprend par Jude que la plus grande attaque de Satan ne se fait pas sur ton argent mais sur ta foi. Quem compreende, segundo a ideia e pensamento de Judas, que a grande ataque do diabo Satanás não é tudo que tem, mas é somente a sua fé. Hein? Frère, on a frère, on va l'église.
esse irmão com aquele lutaram na igreja. Bino mutu bomoni on a bino mutu boyoki yango. Bino mokanzi bomoni yango boyoki yango pona bosepela. Satan sali yango pona opengu sabi. E vocês viram isso, não viram isso para vocês se alegrar, mas o diabo Satã provocou isso para que enfraqueça a vossa fé. Donc si tu comprends, Você compreender? la foi est fondamentale. A fé é fundamental, Parce que la foi c'est le fondement porque a fé é alicerce à partir de laquelle a partir Dieu da qual construit avec les autres choses. e Deus vai construir com outras Il coisas. ne peut pas construire avec la sainteté, Não pode construir benediction, a bênção, le miracle, os milagres, la prospérité, a prosperidade, la santé. a S'il saúde. n'a pas posé les fondements de la foi. Se ele não colocou a alicerce que é base que é a fé, Sans la foi, sem a fé, tu ne peux pas être sauvé. não pode ser salvo. J'ai dit, sans la foi, Eu disse, sem a fé, tu ne peux pas être sauvé. você não pode ser salvo. Ephésiens 2, verset 8. Efésios 2, capítulo 11. Vous êtes sauvés Vocês são au salvos moyen de, por meio da... au moyen de, Por meio da... au moyen de. Por meio da... Quel est le moyen que Dieu et toi vous utilisez pour que le salut vienne? Foi. Qual é o meio que Deus utiliza para que tu seja salvo? É... Sans la foi, le salut est inutile. Sem a fé, a salvação é inútil. La grâce est impuissante. A graça e o poder. La grâce, les saluts sont des suppléments. A graça e a salvação são suplementos. La foi est fondamentale. A fé é fundamental. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen. Les transports, les bus, la chose utilisée pour que la grâce et le salut viennent s'appelle la foi. O meio que faz com que nós sejamos salvos não é a graça, não é o resto que existe, mas sim o meio, o transporte, a ponte que Deus utiliza é a fé. Et il dit, cela ne vient pas de vous, Isso não vem de vocês, mais de Dieu. mas vem de Deus. Quelle est la chose entre salut, grâce et foi? Dans Ephésiens 2, 8, qui est représenté par les mots cela? E entre segundo Efésios 2:8, qual é a coisa que substitui ou então que faz com que as pessoas sejam salvas? Il dit, vous êtes sauvés par la grâce Vocês au são moyen salvos de la pela foi. graça, por meio da fé. Et cela ne vient pas de vous. Isso não vem de vocês. Il n'a pas dit, ceci ne vient pas de vous. E não, ele Il n'a pas dit, não ceci vem ne de viennent vocês. pas de vous. Mas esse não Alors, vem de vocês. biloko euti epa na bino te. Essas coisas não vêm de vocês. Eloko euti epa na bino te. Essa coisa vem, não vem Mais de atangi biloko misa. Mas ele é Alobi, simples. grâce, A graça, salut, a salvação, foi. a fé. So, nani na kati na bango azo représenter na eloko euti epa nzambe. E dentro dessas três, quem que está me apresentando que esta coisa vem de Deus? Il dit, c'est le don de Dieu. Disse, é o dom de Deus. Et le mot don là n'est pas au pluriel. O dom que está lá não está em plural. Ce n'est pas le salut qui est le don. Não é Ce salvação. n'est pas la grâce. Não é a C'est la graça, foi. mas é a fé. Yes. Je vais arriver. Vou chegar lá. Le seul don que Dieu a fait, O único dom que et Deus il a encore jusqu'à aujourd'hui, e que ele constitui até hoje c'est la foi. é a fé. Quand Dieu sort, Quando Deus sai, la terre est informe. a terra estava Ele é sem vida. forma e estava La vazia. seule chose que Dieu va utiliser, Que a única coisa que Deus utilizou il a cru en ses paroles. e ele escreveu a Que la lumière soit. que a luz Ce n'est pas des seja. paroles. Isso é Il a palavra. libéré sa foi. E ele libertou a sua fé. Nous avons reçu l'esprit qui s'exprime. E temos o Espírito que se exprime. Il s'est exprimé par l'esprit de la foi. E isso foi exprimido pelo Espírito da fé. Regarde la Bible. Veja a Bíblia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. E havia estrela sobre as faces do abismo. Et l'esprit de Dieu E o Espírito de Deus se mouvait au-dessus des eaux. e se movia sobre as águas. Puis Dieu dit. E depois Deus disse: Pourquoi le mot puis Dieu dit vient après le mot esprit de Dieu? Pourquoi ça ne vient pas avant? Por que a palavra depois Deus disse não veio antes que o Espírito de Deus movia sobre as águas? Dieu a attendu jusqu'à ce que l'esprit de foi les entre. E Deus espera até que o Espírito seja apto. Esprit de foi. O Espírito da fé. Quand l'esprit de foi s'est mis en action, Quando o Espírito da fé entrou puis em ação, Dieu dit, e depois Deus disse, et cela fut. e sim, tudo aconteceu. C'est le don de Dieu, Isso é o dom de Deus, la foi. a fé. Le problème, c'est pas manquer l'argent,
C'est O pas manquer problema le não é falta travail. de dinheiro ou falta de trabalho. Le problème, c'est manquer la foi. O problema é a falta da fé. Le problème, c'est pas manquer une église. O problema não é falta da igreja. Le problème, c'est manquer la foi. O problema é a falta da fé. Quand tu as la foi, Quando tens a fé, tu peux créer toutes ces choses qui sont vides et informes. podes criar tudo que está em vazio e em forma. Sans la foi, Sem a fé, tu ne peux pas tenir debout você não pode se colocar de pé dans la vie chrétienne, na vida cristã, ou même dans le monde. mesmo no mundo. Je vais te lire ça rapidement. E eu vou ler isso rapidamente. En 2 Corinthiens, Na segunda carta aos chapitre Coríntios, 5, no capítulo 5, verset 7. verso 7. 2 Corinthiens 5, Segunda carta de Corinto, Verso capítulo 7. 5, verso 7. et on va aller à la maison. E vamos para casa. Car nous marchons Quando nós marchamos par la foi pela fé, et non par la vue. não é para olhando ou vendo. Je vais aller dans le naturel. Eu vou no sobrenatural ou no natural. Tu connais ce qui est sous la terre là-bas pour que tu puisses marcher? Você conhece o que está sobre a terra para que você possa marchar nele? Quand tu es né, tu ne savais pas marcher. Mais tu as eu la foi que la terre peut soutenir tes pieds. E você tem a fé andando sobre a terra. C'est pourquoi tu marches. E você lá marcha. Tu ne marches pas parce que tu vois qui est dans la terre. Não marcha porque você veja o que está lá na terra. Sauf que ça n'a pas de ressources ou tu as simbango ou yébité. E você tem molas ou alguém pegou isso, você não sabe. Et puis tu n'as pas besoin de savoir. E você não precisa saber isso. Tu as seulement la foi que ma belle n'est pas sur la niatia ou na otambore na E okwe. você somente tem a fé que se eu andar sobre a terra não vai aprofundar. O longwenda kuno ti awa E você sai da tua casa en marchant andando par la foi, pela fé, pas par la vue. não é olhando. Uau! C'est naturel. Isso é natural. Ena mutu tina mokido atambola kabongo alo basala kondima te. Não há ninguém que anda nesse mundo que vai dizer que não tem fé. Uau! Tomata ba avion, je ne sais pas. Vamos subir tomata ba avion. Vamos subir dia no avião. E ali voamos. Est-ce que ba bonsa que avion va vous voyager aux alagi? Quando prepararam o avião para sobrevoar, você estava lá? Serrez vos sentir. Você Par la foi. aperta o seu cinto. E é pela fé você aperta. Amwe no ba mukebo ndeni eko simba. Mas uma coisinha pequena, como pode te pegar? Foi. Fé. Sans avoir vu. Sem ver nada. Uau! Sois. Caro passageiro, Caro, chegamos na cidade da nego, bandeu, estou comendo na Porto, cidade. aqui em Portugal. Estou comendo na Porto. Daqui a 5 minutos já vamos entrar. Há 100 minutos estou os outros. Aterrissagem. Agora aperta o cinto. Aí desaperta o cinto. Já vamos começar a descida. E estou bandico tita. E todo mundo batiti. Tchua. Desceu. Dum, dum. O portão se abriu. Tu as vu? Você viu? Não. La foi. Isso é fé. La foi est naturelle. A fé é natural. Naturellement surnaturelle. É natural, sobrenatural. Tout humain est venu avec. Todo mundo vive nela. Dans la vie chrétienne. Na vida cristã. Maintenant tu commences à douter. E você às vezes começa a duvidar. Il faut discerner na vie. Yo. Devo discernir primeiro. Você. O discerner inzela comment dire? E quem te mostrou o caminho de lá até aqui? Na discerner sur ma bandido vous allez inzela na époque. Quem discerniu se no caminho tinha bandidos ou não? C'est la foi qui t'a amené. É a fé que te levou até aqui. Tu n'as pas marché par la vue. Você não andou por causa da tua Dans la vista. vie chrétienne, nous marchons par la foi. A vida cristã nós marchamos pela fé. Si Dieu te dit, Se Deus te dizer, dans 2 semaines, em duas tu auras semanas, 10 millions de kwanza, vou ter 10 milhões de kwanza. ne discerne pas. Não discernes. Ne cherche pas à voir. Não procures ver. Crois seulement. Você acredita somente. Et tu auras 10 millions. E você terá os 10 milhões. Est-ce qu'il y a Uau. quelqu'un qui me comprend ici? E será que alguém me compreende? Il y a quelqu'un qui me comprend ici. Será que alguém me compreende? Quelqu'un qui me comprend ici. Alguém me compreende aqui? Terminons pour aller à la maison. Vamos terminar para irmos para casa.
Sans la foi, Sem a fé, tu ne peux pas guérir. não podes curar. Je vais parler à quelqu'un qui connaît la Bible. E vou falar a alguém que conhece a Bíblia. Jésus dit à la femme qui avait la perte, qui avait la perte de sang. E Jesus falou à mulher que perdia o sangue. Je n'ai pas dit qui a, Não disse que estava, qui avait que tinha la perdido, perte de sang. que perdia Il sangue. dit, ma fille, Diz, minha filha, va en paix, faz em paz, car ta foi porque a sua fé t'a sauvé. te salvou. Le mot là est un mot grec, sozo. A palavra- S-O-Z-O. A palavra que está lá é sozo. C'est le même mot que salut. É a Mais mesma ici, palavra c'est le salvação. salut du corps physique. E isso tem a ver com o corpo da salvação do corpo físico. Il dit, ta foi t'a guéri. A tua fé te curou. Tu es ici ce soir. Estás aqui nessa Que tarde. je te place la main ou pas. Te coloco a Que mão je ou não. t'appelle par prophétie ou Que pas. te chamo na profecia. Crois seulement que par ces meurtrissures, cette maladie que tu es venu avec l'épluche. Esse nome de Jesus. Sans la foi, Sem a tu fé, ne peux pas guérir. não pode ser Je peux curado. prendre mes mains, Posso colocar mes a mão, pieds, as minhas mon pernas, dos. as minhas Je mets costas. sur toi. Si tu n'as pas la foi, Você não tem tu fé, ne guériras não jamais. serás curado. Ne sois pas comme Naman. Não seja como Naamã. Abi magaga simbanganya chata luboko. Que ele sai somente que me pôs a mão. Le prophète dit, plonge cette fois. O profeta diz que mergulha Tu na n'as água pas sete besoin de vezes. sa main. Não precisa da minha mão. Crois aux paroles. Acredita na Fais ce que palavra. la parole dit. Pratica o que a palavra diz. Tu seras guéri. Serás curado. Sans la foi, Sem a fé, la guérison est zéro. a cura é zero. Are you listening to me, son? Alguém me entende nessa tarde? My God. Meu Deus. Sans la foi, Sem a fé, tu ne peux pas vaincre les circonstances de la vie. não podes vencer as circunstâncias da vida. Sans la foi, Sem a fé, tu ne peux pas vaincre Satan. não pode vencer Satanás. Sans la foi, Sem a fé, tu ne peux pas vaincre. não podes vencer. Quelqu'un dit Amen quelque part. Quem diz comigo amém. Quelqu'un ajoute encore Amen Quem quelque ajuda part. mais amém. Quelqu'un ajoute encore un Amen Quem mieux. diz mais de novo amém. Quelqu'un amène encore mieux son Quem Amen. ajuda mais uma vez amém. 1 Jean chapitre 5, Primeira carta de João, capítulo 5, verset 4. capítulo 4, Non, non, verset 4 à 5. verso 4 a 5. 1 Jean 5, 4 à Primeira 5. carta de João 4 a 5. 1 Jean chapitre 5, Primeira carta de João, capítulo 5, verset 4 à 5. verso 4 a 5. Parce que Porque ce qui est né de Dieu aquele que nasceu de Deus triomphe du monde. triunfará sobre o mundo. Et la victoire qui triomphe du monde, E a vitória que triunfa o mundo c'est é notre foi. a nossa Ce fé. n'est pas notre onction. Não é nossa Ce unção. n'est pas nos prières. Não é nossa oração. Nakoti mosino eboleza mapambolinga. Lokuta. É mentira. Famille ngezeki na kindoki makase. A Na minha chaîne família fort yango moninza mapambolinga. Lokuta. Mentira. Sans la foi, Sem a tu fé, ne peux pas triompher. você não pode triunfar. Qui est celui qui triomphe du monde? Quem é esse que triunfa sobre o Sinon mundo? celui qui croit É aquele que que Jésus est le Fils de Dieu. que Jesus é o Filho de Deus. Uau. Ce ne sont pas tes prières. Não são as Ce tuas n'est pas ta orações. sainteté. Não é a tua santidade. C'est la foi É a fé qui nous donne la victoire. que nos dá a vitória. Sans la foi, Sem a il n'y a fé, pas de victoire sur la sorcellerie. não terá Il n'y a pas vitória de sobre victoire o sur la juízo. pauvreté. Não terá Il n'y a pas vitória de sobre a victoire sur le pobreza. chômage. Não terá vitória Sans la sobre a foi, Sem a pas fé, de victoire sur les blocages. não terá vitória sobre Sans la foi, Sem a fé, pas de victoire sur la magie. vitória sobre a Sans la foi, Sem a pas fé, de victoire sur les problèmes que tu não traverses. terá vitória pelo problema que estás a atravessar. La clé, A chave c'est la foi. é a fé. Are you listening to me, somebody? Alguém me escuta, o povo? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alguém me escuta? Sans la foi, Sem a fé, on ne peut pas vivre. não pode se viver. Uau! Vamos lá.
Sans la foi, Sem a fé, tu ne peux pas vivre. não pode viver. Galates 2, verset 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Galates 2, 20. Gálatas 2, Ce 20. n'est plus moi qui vis, Não é só eu que vivo, mais c'est Christ qui vit en moi. é Cristo que vive em mim. Car j'ai été crucifié avec Christ. Fui crucificado Et com si je vis maintenant dans ce corps, Se eu vivo nesse ce n'est corpo, plus moi, não é só eu. mais je vis par la foi du Fils de Dieu. Filho do homem. Aleluia. Sans la foi, Sem a il n'y a fé, pas de vie. não Tu veux vivre pode viver sur cette terre, nessa terra. tu as besoin de la foi. Você precisa da Ce fé. n'est pas la prière, Não é oração, mais c'est la foi. mas a La fé. prière est un supplément. A oração é La um sainteté suplemento. est un supplément. A santidade é um La suplemento. foi, A fé c'est celle qui nous donne la vie. é a única coisa que nos dá vida. Eza musala te mutepesa mutu vie. Não é o trabalho que te dá a vida. Tika ngai na kena musala ya Deixa que eu vou trabalhar. musala ya vie na ote. O trabalho não é tua vida. Musala ya vie no te. O trabalho não é tua Nzamba vida. biso mutazo lia ta sala te. Se alguém não está trabalhando, não pode comer. La Bible dit Dieu se reposa de son travail. A Bíblia diz que Deus repousou no seu trabalho Le 7e jour, no sétimo dia. il travaille dans quelle société? Ele trabalhou em que sociedade? Le travail de Dieu était quoi? O trabalho de Deus é como? Libérer la foi. Libertar a fé. Tu peux ne pas avoir une empresa là où tu travailles. Você pode Mais si tu sais libérer la foi, Se você só tu vas vivre plus que celui qui va au travail. mais que aquele que vive na Parce que empresa, le trabalha na premier empresa. travail, Porque o primeiro ce trabalho n'était pas travailler dans un bureau. não é trabalhar no C'était gabinete. libérer la parole de la foi. Libertar a palavra da fé. My God. Le premier travail était libérer la foi par les paroles. O primeiro trabalho é libertar a palavra da fé. Eu não estou a trabalhar. Exactement, vous salatez. Exatamente você não está trabalhando. Au dit sala, vous salatez. Porque você saiu trabalhar, por isso não está trabalhando. Tu viens de créer, nazo salatez. Você saiu criar, Soki mas não está oyebaki trabalhando. ekoloba eza musala. Se você sabia que falar é um trabalho, Ti ndenge olobi ke naosala te, osi osali musala babengaka naosala te. e assim que você falou que não estou a trabalhar, significa que você fez um trabalho onde que você não pode trabalhar. Ojo osala. Você trabalhou. Lokolo olobi ke nga ndenge na ngai kuta ngai libabe nayebi te so nasala mokili nini mpo nabotaka te kende ovanda okobota te mpo uti osala moto nyonso asalaka efake na opema lokolo osisi osala na maloba pema okokangamaka libumu ndenge wa. E aí o papai acabou de dizer que aquele que sabe, que fala, que pronuncia negatividade na sua boca, que eu não trabalho, eu não vou nascer, eu não vou manter, eu sou desempregado, eu sou sofredor. Você acabou de trabalhar onde que você não trabalhou. Porque as próprias palavras que você pronunciou são trabalho dentro do trabalho. Yes. Pedre maboko parce que não só. Tu vois, Veja, pour interpréter la Bible, para interpretar a Bíblia, il y a des lois. temos leis. Et nous avons une loi qui est la plus importante de toutes les lois d'interprétation. Ça s'appelle la loi de la première mention. E temos uma lei que ultrapassa todas as leis, a lei da primeira menção. Cette loi de la première mention, c'est-à-dire la première fois que le mot a été prononcé dans la Bible, Quer dizer que essa mesma palavra significa elle a primeira détermine la palavra vraie que foi définition pronunciada. de tout, E dirá a definição de tudo que você vai ler. de ce même mot-là. Dessa mesma Quand palavra. tu prends Thessaloniciens, Quando você pega Paul Tessalonicenses, dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. a Paulo diz que aquele que não trabalha, Ton interprétation, a sua interrogação, eu não vendo. eza na empresa te esika na bataka computador. Não tem empresa onde que eu faço o trabalho de computador. Eza na esika te place na kokoma. Não tem lugar onde eu posso escrever. Donc moyen ali a Quer dizer que não posso comer. tu as mal défini le mot travail. Você mal Il definiu o faut songa trabalho. na Genèse. Deve voltar no livro Esika de mbala Gênesis. liboso nzambe apronosaki mot travail. Deve voltar no Omituna. Gênesis para compreender onde azalaki que nós kokata estamos a primeira parte do computador trabalho. te. Kotravail ezali kokoma Se eu trabalho a escrever, não. ezali kokota basaki na depo Entrar saco no depósito, não. ezali kotekela bato saldo Exato, te. vende sale só, não. Que signifie le travail dans Genèse? Que significa trabalho no livro de C'est Gênesis? parler par la foi. É falar pela fé. Donc le vrai travail, Quer dizer que aquele que c'est ce que trabalha, j'ai dit tout le jour au téléphone. fala no Ah, Angola moto, tu viens de travailler. Cante, Sois moto. receba o fogo. Moyen lia, exaté. Não tens como comer.
fait. po osali deja na munoko na yo moto. Pour que você já trabalhe o fogo dentro da sua vida. On va partir à la maison. E vamos partir para casa. João, Veja. ferme la João, Bible. fecha a Bíblia, João. Je prends 1 Corinthiens 1, verset 24. Eu vou pegar Deuxième Corinthiens 1, 24. primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 24. 2 Corinthiens 1, 24. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 24. 2 Corinthiens 1, 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, Não só dominamos sobre a vossa fé, mais nous contribuons à votre joie, mas nós contribuímos pela vossa alegria, car vous êtes fermés dans la foi. porque vocês são firmes pela fé. Sans la foi, Sem a tu fé, ne peux pas tenir. você não pode se levantar. Commandez bien. E começar é bem, Sukande mu de la sa. mas o fim é que tem um problema. Obandaki na kondima. Você começou com a fé, Sokoza na kondima te. Se você não tem a fé. Tina suka. você não vai conseguir chegar ao Pour fim. être tenir ferme jusqu'à la fin. Para continuar firme até o fim, Tu as besoin de la foi. precisa ir da fé. Il y avait des frères qui ont commencé cette vie avec nous. Tem irmãos que começaram essa vida de pregação Aujourd'hui, comigo. ils ne sont pas morts, ils sont vivants. E eles ainda não estão mortos, estão vivos. Ils ne sont plus sur le chemin. Mas eles já não estão no caminho. Oui. Sim. Je connais des gens que j'ai trouvés dans cette voie de la prédication. Eu encontrei pessoas nesse caminho de Qui pregação. ne sont pas encore mortes, Eles já não são mortos, mais qui ont abandonné. mas já abandonaram. Il leur a manqué la foi pour tenir. Eles não tinham fé para lhe suportar. Ils n'ont pas su que la foi est un combat. Eles não sabiam que a fé era um combate. Paul a dit, combat les bons, combat des démons. E Paulo não disse que combate Combat demônios, des combate bons, os demônios. combat de la foi. Faça um combate da Le fé. diable n'attaque pas ta prospérité. O diabo Il não ataca a sua attaque ta prosperidade, foi. mas ele ataca a sua fé. Tu veux tenir ferme. Quer manter firme, Tu as besoin de la foi. precisa ir da fé. Paul dit, non pas que nous dominions sur votre foi. Não só porque dominamos sobre a vossa fé. Sans la foi, Sem a fé, tu seras dominé você vai dominar. par les hommes, par les démons, par les Vai ser circonstances. dominado pelos La homens. seule chose A única qui te coisa met au-dessus des que circonstances, pode te fazer subir au-dessus des sorciers, em cima dos bruxos c'est la foi. é a fé. Quand tu as la foi, Quando tens a tu fé, ne peux pas être dominé. você não será Quand dominado. tu as la foi, Quando tens a tu fé, deviens intouchable. você torna Quand tu as la foi, Quando tens a tu fé, es protégé. vocês Quand protegem. tu as la foi, Quando tens a fé, ta vie est clôturée. tua vida está Quand tu as la foi, Quando tens a tes fé, enfants au chemin de l'école sont protégés. a tua dois filhos no caminho da escola estão protegidos. Paul le dit dans 1 Corinthiens 7. Paulo disse na primeira carta do Il dit, ne Coríntios: sais-tu pas, femme qui croit, não seja como essa mulher que não acredita, que vos enfants sont saints que os vossos filhos à são cause salvos de votre foi. através da vossa fé. Hey my God, tu n'as pas compris. Meu Deus, já lhe Mwana na yo wana tamo na kindumba. Aquele teu filho que ela Nzamba che apa. Deus lhe colocou Awozwa sida te. Ele não vai ter Oyo ndimeliye. porque você tem fé em Jesus. Caramba! Oh! Aleluia! Baninga ne bawozwa sida. What? Ya yo awozwa sida te. Oyo muto ndimeli Yesu. Yena no ndimi te. Mais lokola sa mwana na yo. Nzamba lobi na 1 Corinthiens 7. Tes enfants sont saints. Os seus filhos são Qu'est-ce santos. que signifie saint? Qu'est-ce que significa Mis à santo? part. Uma pessoa Protégé. Protégé. Clôturé. Protégé. À cause de ma foi. Através da minha fé. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Pasteur, on va continuer demain. E amanhã vamos continuar, On pastor. va poser demain la question, qu'est-ce que la foi? Amanhã vamos colocar a questão: o que é a fé? Agradeça de coloca-te de pé. Batemos salva de palma pela glória do Senhor Jesus. Bate salva.